Sejam muito bem-vindos à nossa temporada 4, episódio 6 do podcast Cerebrando. Hoje por aqui eu, Dr. Diogo, Fábio e a nossa ilustre convidada, Lisa Poloni. A Lisa ela é uma executiva de uma grande empresa americana, veio bater um papo com a gente aqui. Hoje, infelizmente, o Dr. Leandro, que está em um outro compromisso, não conseguiu entrar ainda, mas a gente tem muito assunto e isso vai render demais hoje. E aí, Diogo? Boa Tudo bem, noite. pessoal? Lisa, boa noite, muito obrigado por estar aqui. É um prazer enorme ter você conosco hoje. Com certeza um tema interessantíssimo e que vai trazer muitas reflexões. Obrigado mesmo. Obrigado, Ivo, mais uma vez por ser o nosso host aqui do podcast. E, Fábio, uma boa noite e muito obrigado por estar aqui também. Boa noite a quem vai estar nos assistindo agora à noite. Bom dia para quem vai nos ver durante o dia. E boa tarde para quem está nos vendo ou ouvindo durante a tarde. Lisa, seja muito bem-vinda. É um prazer você estar aqui com a gente. É um prazer estar na 4ª temporada, mais um episódio. E agora falando sobre temas, inclusive, que são sensíveis à área corporativa e que o mundo corporativo está um pouco pulsante nos últimos 3, 4 anos, né? E aí, Lisa, quer se apresentar pra gente aí? Bora. Nossa, obrigada, que oportunidade legal estar junto aqui, estar passando esses minutos aí, compartilhando um pouco do que eu estou aprendendo, né? Não é do que eu aprendi, mas acho que é um processo e acho que o mundo precisa de muita compaixão e empatia por uma série de questões que está todo mundo vivendo, né? E como o Ivo falou, eu sou da área de comunicação corporativa, cuido da parte de imagem corporativa, reputação e faço toda a parte de crisis management, né, de administração de crises, né? Isso há 25 anos. Trabalhei em empresas como Procter Gamble, Philip Morris, Kraft Foods, Avon, Microsoft, enfim, tem aí um repertório de crises, né? E acho que a minha paixão, acho que, não sei como é que se vocês querem me perguntar, ou se começa a falar, onde tudo começou, mas acho que é Não. melhor vocês me perguntarem para ir guiando, porque eu sou daquelas que começo a falar e não paro, então eu preciso ser, eu preciso de Então, guias. então você vai ter um problema por aqui hoje, porque aqui é a mesma coisa. Fora as brincadeiras de quinta série que a gente começa e não para também. Vamos começar. Eu acho que um ponto muito legal é assim, a gente começar falando que a Lisa ela tá trabalhando um tema muito legal. Ela também estudou lá em Stanford junto comigo no mesmo curso de estudos da compaixão durante um bom tempo. Isso acabou trazendo à tona alguns pontos que ela está levando super a sério, né? Inclusive ela escreveu um livro sobre isso, seria legal se ela contasse um pouco para a gente também. Mas acho que o principal ponto para a gente hoje, de por que falar de compaixão, né? Por que trazemos a Lisa, é porque, no geral, a gente está precisando, acho, de líderes que inspirem muito mais que feed de Instagram. Né? Isso é muito claro para a gente, porque a inspiração das pessoas hoje está muito baseada em mídias sociais e a gente sabe o problema que isso daí está virando. Então, acho que seria bastante legal, Lisa, se você pudesse começar contando para a gente um pouco de por que escrever um livro sobre compaixão, né? E o que tem a ver esse livro que você está escrevendo com o que você está tentando fazer de trabalhos de lideranças compassivas dentro da empresa ou dentro das empresas, já que eu sei que você anda palestrando por aí sobre esse tema também. Isso, tá? Não, que legal. Eu vou voltar um pouquinho no tempo. Eu moro em Miami, eu estou baseada aqui nos Estados Unidos faz quase 20 anos. Eu, meu marido e os 3 gatos. E eu acho que essa mudança, né, do Brasil para cá foi o ano em que tudo mudou, né? Que eu gosto sempre de começar meio a história para isso, para dar uma referência, de falar, nossa, como é que você foi parar em compaixão? Como é que isso aconteceu na tua vida, né? Então, nesse ano da mudança, aconteceram 3 grandes eventos que fizeram, enfim, criaram oportunidades de eu me atirar em universos diferentes e aprender coisas novas. Então, foi um ano em que, em abril, eu perdi meu pai, e, e eu era muito ligada a ele, muito conectada, foi assim, eu fiquei muito doente. Em julho, eu tive um diagnóstico pesadíssimo. E em novembro, eu fui expatriada do Brasil para os Estados Unidos. Então, vocês imaginam, assim, um único ano, 3 momentos de vida. E aí eu falei, bom, gente, espera um pouco. Eu lembro fazendo as entrevistas no meio de tratamento e tudo, ninguém podia saber, porque eu falei, gente, quem vai querer me contratar se souber? Mas hoje eu olho para trás e foi assim, uma grande bênção, eu tenho uma gratidão enorme por ter passado por tudo isso, que foi o que me fez crescer, evoluir, aprender muito, né? E aí, o que tem tudo isso a ver, esse processo pessoal com a compaixão e tudo?
Eu comecei a investigar, fazer cursos de meditação, a ler tudo quanto é livro, consegui fazer práticas de Ayurveda, de meditação tibetana, Sahaja Yoga, e fui tentando buscar, que eu falei, gente, essas coisas têm que fazer sentido, não pode ser só isso, não pode se passar por esse sofrimento todo e não entender, né? Não entender que transformação está acontecendo e entender que isso também é um sofrimento que todas as pessoas ao redor também estão passando, porque conforme eu começava a contar, eu perdi meu pai, aí alguém, eu também, eu também, eu também, eu também. Eu tive um diagnóstico, eu também, eu também. Então você começa a perceber que eram problemas de todo mundo, os problemas do sofrimento da humanidade, né? E eu fui parar num workshop de meditação do Dr. Joe Dispenza, tá? No México. E foi assim, tipo, sem ter ideia do que eu estava indo, fiz a inscrição, falei, se eu for aceita vai ser bacana, e fui parar nesse workshop. E qual foi o grande aha momento que a gente chama, a gente fala muito isso no mundo corporativo, né? O momento que você acordou. E sempre acaba virando uma tatuagem, né? Cada coisa a gente usa e registra, né? Mas o aha moment foi assim, gente, eu vivi a vida inteira num mundo completamente analítico, usando só meu racional, métricas e aquela coisa binária e preto e branco. Falei, pera, tem um negócio aqui chamado coração, tem uma coisa aqui chamada sentimento, tem um outro jeito de se relacionar com as pessoas, tudo pode ser melhor. E comecei a incorporar aqueles ensinamentos que eu aprendi nesse workshop é o que eles chamam de coerência entre coração e cérebro, que são assuntos que, obviamente, o Ivo e Diogo, vocês são muito mais expertos do que eu, né? Mas eu estava, assim, arranhando a superfície desse conhecimento todo. E comecei a perceber um impacto na minha vida, tudo em volta mudando. Na verdade, eu estava mudando e tudo em volta de mim estava com aquele efeito de jogar pedrinha na água, né? E você vai passando, né? E fiquei pensando muito. Falei, gente, isso faz sentido no trabalho. Eu consegui fazer essa modificação pessoalmente. Eu estou curada, estou saudável, estou ajudando todas as pessoas em volta de mim, estou entendendo esse efeito dessa conexão com o sentimento, com o coração, com o sentido, e no meu trabalho. Aí eu digo que o ano de 2019, voltei desse workshop, conheci o Ivo via amigos em comum em 2020. Assim, a gente entrou no lockdown e comecei a fazer um curso com o Ivo. A gente precisa entender tudo isso, preciso entender. E percebi que o trabalho para algumas pessoas, você passa horas da sua vida dentro de um escritório, dentro de uma empresa, e se você tem uma rotina equilibrada, eu diria que você tem muita sorte. E se você não tem, eu acho que o trabalho pode ser uma fonte de medo, de estresse e de ansiedade. E aí eu comecei, como que eu posso trazer este conhecimento? E um detalhe, o mundo corporativo tem uma certa alergia a este tema, né? Não é que você vai ser boazinha agora, a gente tem métrica, tem número para entregar. Que isso? Compaixão não cabe aqui, né? Então, assim, tem toda uma barreira, um processo, e que eu consegui provar ano após ano, esse trabalho começou em 2019 até hoje, com números, com data, com pesquisas, né? A gente até brinca, porque trabalhando na área de tecnologia por tantos anos, a gente fala que se não mede, não existe. Então, eu consegui metrificar absolutamente esse impacto e usar o meu próprio time como uma plataforma de experiência para o que eu aprendi em Stanford, para os princípios e tudo isso, né? E eu posso dizer que hoje eu cuido de um time de alta performance, é o número 1 do mundo inteiro, de número 1 de engajamento e número 1 de produtividade. E nós nos amamos, é uma coisa incrível. A gente se encontra, é uma festa, é uma delícia estar junto e compartilhar, né? Mas tudo isso aí é uma jornada e, enfim, esse acho que é o grande, o big picture, né? Que a gente está falando aqui de como tudo começou, né? Legal. Deixa eu puxar uma informação aqui para quem está ouvindo a gente. Acho que é muito comum as pessoas confundirem também compaixão e empatia. Então, Diogo, se prepara que eu já vou jogar para você uma pergunta aí, puxar o Fábio depois.
Mas acho que de uma forma bem simples, assim, né? O que é legal a gente saber é que na empatia, já ia inventar aqui compatia, vocês perceberam aqui, né? Na empatia, você sente o que a outra pessoa sente, ou seja, você está vendo uma pessoa em um determinado estado com relação à emoção que toma conta daquela pessoa e você sente o que ela sente. Já na compaixão, você reconhece o sofrimento e você quer ver esse sofrimento aliviado. Então, diferente da empatia, onde você vê alguém feliz, você fica feliz, vê alguém triste, somente fica triste, na compaixão a gente, além de reconhecer o sofrimento, a gente quer que ele seja aliviado. E é muito comum também falarmos da autocompaixão, né, onde você quer que um sofrimento seu acabe. E a gente vai falar um pouco mais sobre isso depois, inclusive sobre a correlação compaixão ou autocompaixão e culpa no nosso cérebro também. Mas eu queria puxar um ponto agora, Diogo, pegando o que a Lisa falou sobre a compaixão dentro das empresas, que as empresas têm uma certa aversão realmente a isso. E quando a gente fala de compaixão no cérebro, a gente está falando ali do pré-frontal ventromedial, a gente está falando do Isso. cingulado anterior, estamos falando de ínsula. Uhum. Cara, por que você acha que dentro do ambiente corporativo é tão difícil das pessoas ou dos líderes reconhecerem e praticarem a autocompaixão, pensando em termos de neurociência, né? Várias áreas conectadas, o que a gente possivelmente tem ali, cara? Primeiramente, Ivo, lembra que nós comentamos até em off, antes do podcast, sobre essa questão do ser social, de que nós precisamos dividir essas questões. Nós somos seres hoje que nós temos que entender que há divisões, ponto final. Não tem como você fazer tudo. Não tem como você fazer tudo. Então, quando você trabalha essas divisões, nós precisamos, como equipe, entendermos que eu preciso do meu colega, eu preciso da minha colega, ponto final. Você não tem hoje como entender, eu sou eu mesmo, eu vou trabalhar comigo mesmo. Não, não é assim que funciona para nada. Tanto que nós sabemos hoje, por estudos, Ivo, que as pessoas que formam família têm mais sobrevida, as pessoas que são casadas têm mais sobrevida. Então, o ser humano ele é um ser social. Esse é o primeiro ponto que nós temos que entender. Portanto, vai ser natural formar equipes. Então, esse é um passo que não tem como tirar da nossa cena. Nós já falamos isso em vários podcasts. Segundo ponto, quando eu sou aceito em grupo, eu vou ter o meu sistema de recompensa sendo ativado o tempo todo. Eu vou ser aquela pessoa que estou com dopamina jorrando em estar com aquelas pessoas. Eu vou entender que eu preciso daquilo para minha vida. Nossa, como é bom trabalhar naquela equipe, porque eu me sinto integrada. Eu me sinto uma pessoa digna de estar aqui. Independente se eu erro ou não, os erros eles são sim cobrados, essa é outra falha que nós temos. Não, eu não posso cobrar erro de ninguém porque isso vai trazer para a pessoa trauma. Não, não é bem assim. Depende como você cobra o erro. Às vezes uma cobrança de erro pode ser um fator motivador e você até gere dopamina porque a pessoa fala como eu evoluí esse ano. Porque essa minha chefe ela consegue trazer para mim aquele contraponto que eu precisava para o meu crescimento e ao mesmo tempo eu tenho ali um afago também quando eu preciso ter o afago, que eu mereço esse elogio. E aí você envolve córtex pré-frontal porque você também sabe julgar você mesmo, você analisa o que você faz. O teu córtex pré-frontal ele tem uma ligação direta com o teu sistema límbico, com o teu lobo límbico ali, seriam os nomes mais comuns, nosso conectoma límbico, na verdade, que é o mais correto hoje. Isso faz com que gere para você um sentimento de prazer, um sentimento de bem-estar, associado também ao teu hipocampo, porque isso gera memória. Então, eu tenho eu falo sempre para vocês aqui no podcast também que arquitetura não é somente bonito, é saúde também. Então, se eu tenho um ambiente bonito, se eu tenho um ambiente legal, se eu consigo identificar naquele ambiente que ali eu sofri uma coisa muito boa, uma coisa legal, eu vou conseguir ter mais desempenho. Só que a grande dificuldade Ivo, nós passamos talvez décadas com modelos que eram modelos apenas de resultados, não importava o que acontecia. Então, a Lisa pode falar muito melhor do que eu anotei várias perguntas já para fazer para ela sobre isso, porque me interessa bastante também. Mas eu vejo, porque minha família vê todo mundo corporativo. Eu sou o que destoou da família, então eu conheço relativamente bem esse modelo também. E era um modelo que na década de 50, 60, 70 começou apenas com resultados. E isso talvez funcionasse naquela época por uma simples razão. Como nós não tínhamos uma conexão o tempo todo, você não tinha e-mail, não tinha computador, não tinha smartphone, a pessoa trabalhava muito, mas ela trabalhava naquelas 7, 8 horas que ficava na empresa. Ela saía da empresa, não tinha nem como se conectar com ela mais. E ela dava uma relaxada.
Então, talvez aquele modelo funcionou. Mas hoje, se você for contabilizar quanto que um trabalhador de uma empresa trabalha de fato, é muito mais do que a carga horária que tem na empresa em si, porque vai pegar smartphone, vai pegar um monte de coisa desse modo. E talvez só nesse momento nós começamos a notar que é necessário nós colocarmos para a pessoa um afago no sentido de como você está. Eu vi o Simon Sinek falando esses tempos também que o coffee time acabou. Aquele coffee time de você parar, pedir pro amigo, pro colega, como que você tá? Tua família melhorou? A tua sogra que estava doente, como que ela tá agora, nesse momento? Isso Sogra tudo não, acabou. Diogo. Não, sogra não, né? Sogra não. Mas isso acabou. Então, eu penso, Ivo, que nós estamos hoje numa era de mudança. Por isso que não é que as empresas não se importem, mas elas ainda estão percebendo o valor disso. É algo que ainda não está tão claro para elas o valor de tudo isso. E talvez a Lisa pode falar muito melhor do que nós sobre como isso está sendo absorvido no mundo corporativo. Eu vou levar uma pergunta para Lisa agora, e ela falou uma coisa muito legal, né? Porque na verdade, assim, a gente sabe que uma liderança compassiva, pelo menos eu sei disso, a Lisa certamente sabe muito bem também, que falar de ter uma liderança que é muito compassiva significa ter um ambiente com muito mais segurança psicológica, né? O que vai se refletir, inclusive, em menos cortisol no time ali, liberação, inclusive, de ocitocina também, por aí vai. Agora, uma pergunta para a Lisa, né, com relação ao estresse no ambiente corporativo, né, versus ali a liderança compassiva. Eu acho que um ponto importante quando a gente fala aqui, pensando, já que é um podcast de neurociência, né, pensando em regiões do cérebro, cara, quando a gente fala então da empatia, a gente tem ali a pessoa sentindo o que o outro sente, né, que pode estar ligada a medo, a felicidade, etc. E na compaixão, como a gente falou, ela quer ver o sofrimento aliviado. Isso acontece porque a empatia ela não ativa o nosso córtex pré-frontal, né? E a compaixão ela ativa o pré-frontal, então logo você quer agir, né? Você tem ali aquela questão de querer fazer algo. E aí pensando nesse ponto então, Lisa, como você acha hoje que na prática esse ambiente muito competitivo, ou seja, uma empresa que tem uma liderança, vamos usar a palavra tóxica, acho que para facilitar um pouco, né? Quando a liderança é muito tóxica, não pensa em saúde mental das pessoas. Como você acha que isso está impactando de verdade a saúde no ambiente corporativo hoje? É, eu peguei um dado que eu fiquei assim, meio impressionada de uma pesquisa que foi feita na Fundação Getúlio Vargas em 2023, que acho que endereça isso. Eles foram perguntar sobre sobrecarga, pressão, excesso de trabalho, como as pessoas se sentiam. O levantamento, quais eram os fatores que impactavam esse estresse, esse mal-estar e esse sofrimento. Gente, para mim, esse resultado foi um negócio assim. O número 1 é falta de reconhecimento e valorização. O número 2, problemas com o meu líder. O número 3, ambiente estressante e tóxico. Número 4, relacionamento difícil com colegas. Número 5, comunicação ineficiente e falta de transparência. Quando você pega esses motivos, eles são todos de sofrimento humano. Não é meu trabalho dobrou, o budget diminuiu, todas as coisas que a gente pensa que são racionais, né? Não, a minha empresa agora mudou de endereço, está mais longe, eu estou mais tempo. Qualquer coisa que seja do mundo racional, vamos dizer assim, né? Do que você pode ver. São dados completamente subjetivos, são dados completamente emocionais, de impacto. Eu tenho umas frases, né, do começo do meu trabalho, né, que eu ficava assim, é, pegando o feedback do time, eu escutei coisas assim: eu me sinto transparente. Olha isso. Você entra numa reunião, você não é, você é ignorado, né? Falam em cima de mim, é o talk over, né, que a gente fala aqui. As pessoas não deixam eu terminar a frase, já terminam a frase para mim, não deixam eu terminar meu pensamento. Roubaram a minha ideia. Tipo, a minha ideia era muito legal, eu apresentei, ninguém ligou. Passaram 2, 3 dias, a minha ideia apareceu com outra pessoa. Eu vejo alguém sofrendo, essa eu achei ótima. Eu finjo que eu não vejo, porque eu não quero mais problemas, já não chega a todos os problemas que eu tenho, deixa a pessoa ali. Ou então, eu não vou nem conversar com ele ou com ela, porque ele vai começar a chorar. E aí você já viu, vai vir todo mundo perguntar o que está acontecendo. Então, acho que tem toda essa coisa de uma cultura, Ivo, que é
Você entrou na sua empresa, deixa o seu coração do lado de fora. Deixa o seu coração na porta. Aqui dentro não é um lugar para você se emocionar. Aqui dentro não é um lugar para lágrimas. Aqui não é um lugar humano. Aqui é um lugar onde você vai ter o teu salário, você vai entregar o que você tem que entregar, vendas, as suas metas e tudo isso, mas o coração fica do lado de fora. E acho que esse é o grande, é o grande, acho que a grande mudança de cenário, porque a gente está vendo hoje, tá? E hoje você tem empresas que têm na missão empatia. Tem várias empresas, eu não vou citar nome aqui, que eu vou falar uma, vou esquecer a outra, mas que você vê empatia como um dos valores, como parte da cultura, tá? Mas também não adianta lá em cima do topo você pregar a empatia, nem compaixão, estou falando empatia, tá? Se você desce para lideranças onde culturalmente a empatia não tem espaço. Eu sempre pergunto assim, eu falo, que lindo você ter uma missão empática. Como é que a Grécia vê isso? Como é que a Itália vê isso? Como é que o México vê isso? Como é que a Ásia vê isso? Né? Tem uma tradução cultural, né? Então essa foi uma outra grande lição que eu aprendi, é que não tem um caminho que resolva todos os problemas, né? O que a gente diz aqui, one size fits all. Não existe. É quase, o trabalho de compaixão é quase que caso a caso você consegue criar o efeito. Tem algumas ações que você faz, assim, que são meio que você cria uma base, mas é caso a caso. É caso a caso que você vai criando um ambiente mais positivo. E deixa eu puxar uma outra pergunta agora. Eu acho que o Diogo tá cheio de pergunta, o Fábio também, mas uma que é bem interessante pensar nessa questão que a gente falou agora, né, com relação a ambientes tóxicos, etc. Ô Diogo, vamos voltar um pouco para a questão da neurociência de novo, cara. Dá para se falar que o excesso de estresse, ou seja, cara, você não se preocupar com a saúde mental das pessoas e pressionar muito por resultado, ficar gerando estresse o tempo todo, aquela questão, cara, você tem que ser produtivo, se eu te ligar meia-noite você tem que atender, ou não, mas só muito estresse dentro do horário comercial, etc. Quando a gente fala no ponto de vista de neurociência e de saúde mental, a gente pode dizer também que a gente está gerando um impacto ali a longo prazo, inclusive para algum tipo de doença neurodegenerativa, não? Perfeitamente. O que acontece, Ivo, nessa questão é demonizaram o cortisol, né? O cortisol foi hormônio demonizado pela. Mas por que o cortisol está ali? A gente brinca também que a natureza é sábia. A natureza não colocaria algo para destruir o ser humano, não. Nós temos o cortisol porque ele é um hormônio que é hiperglicemiante, e quando você tem pequenas pressões, você vai precisar do quê? Você vai precisar de algo que te dê mais glicemia, porque é energia. Você vai ativar receptores que estão lá no hipocampo relacionados à memória. Portanto, no momento em que você tem pequenas metas, você tem pequenos desafios, isso é motivador para o ser humano, não é algo ruim, não. É algo bom, é algo bom. O problema é que tudo que está em excesso faz mal. No momento em que você tem cortisol alto o dia inteiro, isso gera para você mais doença, porque nesse exato momento você está com um corticoide natural jogando tua imunidade lá para baixo. Isso gera para você mais chance de diabetes, porque você tem um hormônio hiperglicemiante o tempo todo sendo jogado na tua corrente sanguínea, e aquele receptor do hipocampo tá maluco, porque ele tá pensando assim, meu Deus, eu tô com cortisol o dia inteiro, eu vou me destruir. Eu vou fazer uma downregulation do meu receptor. E aí acontece o efeito oposto, em que aquele funcionário, aquele colaborador que você acha que ele estaria muito melhor, que ele vai desempenhar melhor, não, ele está desempenhando pior. Porque ele está perdendo a memória, ele está mais doente, ele não tem doença nem, ele não tem uma saúde física nem mental nesse contexto. E aí sim, como nós temos uma tendência à atrofia cerebral nesses estados, claro que com muitos anos, isso ocorrendo por vários meses e anos e sempre numa sequência, sem você relaxar em nenhum momento, você vai ter uma consequência que é muito mais Alzheimer, muito mais doenças neurodegenerativas também como Parkinson, muito mais doenças que hoje matam muito e são negligenciadas, como a obesidade, que é a doença inflamatória mais prevalente no mundo. Então a obesidade ela é consequência de todo esse estresse, porque
Se eu não tenho dopamina onde eu vivo, o que eu faço para procurar dopamina? Alimentos. Eu vou querer gordura, eu vou querer glicose, eu vou querer muita coisa calórica. Não quero alface, não quero brócolis, quero coisa calórica. Não quero aguinha, eu quero um refrigerante cheio de açúcar, é isso que eu quero. E aí você faz um ciclo que ele vai se retroalimentando toda hora, Ivo. E aí o teu cérebro ele começa a atrofiar em áreas que são determinantes para tua memória. Você também fica uma pessoa, o burnout, inclusive, a síndrome do burnout coloca isso como um dos critérios. A pessoa fazer abuso de cafeína, fazer abuso de álcool, ela ter uma despersonalização, que é mais não ter aquela questão de se colocar no lugar do outro, de não gerar mais aquele sentimento de se colocar no lugar do outro. Ela parece, nossa, fulano virou uma pessoa fria, mas na verdade ela está despersonalizada, ela não se liga porque ela não consegue mais se ligar. E tudo isso tem a ver com límbico, porque envolve o símbolo anterior, envolve a nossa conexão do símbolo, o giro do símbolo com o córtex pré-frontal. Você já não fica bem julgando situações, teu córtex pré-frontal também está deficitário. O teu sistema de recompensa ele já não tem uma recompensa por coisas da vida. Você já não consegue mais ver luz no fim do túnel. E aí fica aquela pessoa que ainda criticam, porque fala, nossa, o jogo não ama mais a medicina, ele não ama mais a profissão dele, sabe? A Lisa não gosta mais da profissão dela, que profissional ruim, que o Ivo também, meu Deus do céu, o Fábio, idem. Então, mas o que nós estaríamos em burnout, por exemplo, não é que a gente não gosta da nossa profissão, que a gente não tem mais esse apego, mas o burnout leva tudo a isso. Então, basicamente, você se torna uma pessoa refém de um estado que você deveria estar somente por momentos, e não uma vida inteira. E aí a gente vai ter aí uma amígdala maluca disparada e um sistema nervoso Total, simpático total. também que vai desregular, né? Ficar muito mais ativo. Boa. Deixa eu puxar o Fábio para a conversa aqui agora para trazer algo que a Lisa estava falando. Eu queria poder ouvir os dois, na verdade, agora. A Lisa conhece muito bem o mercado americano e o mercado fora dos Estados Unidos. E o Fábio conhece muito bem o mercado corporativo Brasil também. Fabião, como você acha que a gente está no Brasil com relação a essa questão de liderança compassiva, cara? Nas empresas, instituições no geral. E aí depois eu levo isso para a Lisa para ela correlacionar o mercado americano para a gente. Se a gente tem uma similaridade ou se isso está bem diferente. Olha, a gente começa a perceber que no mercado corporativo, o termômetro muitas vezes são eventos que você vai, eventos de liderança, eventos de C-level na área de gestão de pessoas, de atendimento a cliente, e você começa a ver que a curadoria desses eventos acaba aceitando e procurando muito essa questão de viés inconscientes, implementação de compaixão na prática, departamento de felicidade, e claro, esbarram numa coisa que é a implantação de uma cultura organizacional completamente assim, com uma dicotomia muito grande em relação a esse tema. Então existe uma coisa que não é metrificada ou que ninguém parou para precificar isso e metrificar adequadamente para colocar na ponta do papel. O que eu percebo aqui no Brasil é que a coisa está começando a tornar um vulto muito grande por eventos como o CONAREC, como o CONAR e outros grandes eventos latino-americanos, que você encontra uma concentração de C-levels, CEOs, VPs, heads de diversas áreas diretamente relacionadas ao core da empresa, que começam a se preocupar com isso. Por quê? Porque você está tendo choque geracional. Acho que uma das crises que a Lisa deve ter se deparado no Brasil, se deparar lá fora, é a implantação de programas de diversidade. Então, quando você pega e começa a falar de implantação de qualquer programa de inovação ou diversidade, equidade e inclusão, você esbarra nesse viés inconsciente, que são os preconceitos que a gente tem e a gente não sabe que tem. Então, conta uma piada sobre um determinado tema, né? Quando o Paulo fala de Pedro, se sabe mais de Paulo do que de Pedro, como diz o Leandro. Então, o que a gente percebe é que está começando a subir, isso é uma tendência, mas existe uma carência hoje de patrocínio de grandes empresas e grandes gestores, eu digo a alta liderança, que venha falar disso de uma maneira para que os seus co-irmãos vejam aquilo como algo pragmático a ser implementado dentro de uma cultura de geração de profit, de lucro. Então, assim, a questão de programas de diversidade, equidade e inclusão, bem como a ESG, elas acabam sendo muito impactadas por essa onda que a gente está vivendo atualmente.
Então eu percebo que, independentemente dessa onda que politicamente a gente está vendo no mundo todo e também passa pelo Brasil, a gente vê a área corporativa um pouco oscilando, porque no fundo a área corporativa é sempre um pouco refém de quem está mandando naquele momento, né? Então é mais uma coisa que a gente acaba tendo que, vamos dizer assim, equilibrar pratinhos, né? Acho que a Lisa, mais do que ninguém, trabalhando nessa área, pode dar uma aula para a gente, mas o que eu percebo é que tá começando a entrar muito em pauta, porque os afastamentos estão sendo sistemáticos e daqui a pouco vai se declarar uma endemia, uma pandemia de saúde mental. E burnout e outras coisas vão começar a ficar mais, vamos dizer assim, palpáveis metricamente, né? E mensuráveis a ponto do pessoal começar a medir outras coisas e aí sim tomar as rédeas dessa questão. Boa, Fabião. Lisa, e aí do seu lado, o que você vê no mercado norte-americano? Não, fala aí, fala. Não, eu ia falar, não sei se para você foi igual também, mas na minha turma de Stanford tinha 32 pessoas de países diferentes. Né? Eram tipo 60 pessoas na turma e 32 tinha nacionalidades de 32 diferentes. Na sua turma, imagino que foi igual. Também muita gente do mundo todo. E aí esse assunto é bem mais maduro, né? Porque a gente sabe que já existem hoje, por exemplo, cargos de diretoria, de Compassion Director e etc. Mas o que você vê no geral quando a gente fala das empresas nos Estados Unidos com relação a esse assunto? Eu adorei o comentário do Fábio e comecei a lembrar exemplos, né? O Fábio deu como referência os eventos corporativos, eu dou como referência muito aqui o LinkedIn, né? Como ferramenta, que é um lugar que as empresas todas estão muito presentes, né? Então eu vejo o quê? Uma proliferação de dá para todo mundo aplicativo de meditação que o problema está resolvido, né? Nem me fala, viu? Né? Porque A gente sabe, né? Essa apologia à felicidade. Não, muda seu pensamento. Se você pensar positivo, tudo vai mudar. Você tem que mudar, pare com o pensamento, pare no meio e pense em outra coisa que você vai conseguir. Gente, e não é nada disso, né? Na verdade, a prática da compaixão é um skill. Como é que eu falo essa palavra em português? É uma é uma matéria, é uma disciplina que você aprende. Do jeito que você aprende química, física, matemática, você aprende os skills da compaixão. Então, não é aplicativo de meditação, não é política de D&I, que lindo. Eu sempre digo que do D&I o mais importante é o equity, não é nem o diversity, nem o inclusion, mas é o equity, né? É o que está no meio, que é muito pouco discutido, né? Então você vê band-aids, né, e apologias, né, você pega Instagram do começo ao fim, nessa coisa da felicidade rápida, da felicidade. E o trabalho, gente, é ao contrário. Eu tenho um time de 20 pessoas diretas e um time estendido de mais de 50 com agências, com prestadores de serviço. Gente, identificar o sofrimento, é abraçar o sofrimento dessas pessoas, um a um, é entender o que está acontecendo. São skills que nós aprendemos em Stanford, e não é uma teoria, é uma coisa que tem uma lição de casa gigantesca, de prática, de dia a dia, de situação. Hoje, eu percebo, eu eu ganho muito mais tempo administrando o meu time do que propriamente os problemas que eu estou. Porque problema de tarifa, problema de corta isso, corta aquilo, de trade war, de recall de produto. E, gente, isso tem o tempo todo, você tem ferramentas, você sabe como administrar. Agora, entender que aquelas pessoas que estão ali juntas, naquele esforço, cada um está vindo de uma realidade, de um lugar diferente, de uma cultura diferente, de um background diferente, com os seus gatilhos. E cada um tem seus gatilhos, cada um tem as suas áreas sensíveis, né? Gente, então é um trabalho, mas ao mesmo tempo, eu usei a minha empresa como plataforma para implementar o que eu aprendi. E foi a experiência mais gratificante da minha vida, porque você poder medir isso 2 vezes por ano, tem uma pesquisa super séria feita por uma terceira parte que mede vários quesitos de desempenho, felicidade, carreira, até compensation, enfim, todos os aspectos da vida
do empregado dentro da organização. Essa pesquisa é feita 2 vezes por ano. E eu consegui ver os meus resultados, assim, triplicarem um ano após o outro, após o outro. E aí eu comecei a chamar a atenção da organização, que eu falei, o que você está fazendo? Você pode fazer um ano comigo? Você pode ser minha mentora? O que você está... Porque todo mundo acha que é um negócio que você implementa, às sextas-feiras sem reunião. Puxa, será que é isso que vai dar resultado? Opa, vamos dar o aplicativo de meditação, que vai todo mundo ficar em alfa e tudo vai dar certo, né? E aí você vê que não é nada disso, que é um trabalhão, gente. É um trabalhão, né? Você tem que estar muito disposto. E aí, uma parte interessante, que aí seria até minha pergunta para o Diogo também, porque é meio vicia, compaixão vicia, né? Porque ela ajuda mais quem tem atitude compassiva do que quem está fazendo do que quem está recebendo. É isso, né? Porque eu me sinto super feliz e recompensada em poder promover a compaixão. Com certeza, Lisa. E, inclusive, tem até estudos mostrando que quem dá o presente tem um grau de felicidade maior do que quem recebe. Por isso, nós sabemos que estimular a compaixão parece até algo meio egoísta, mas não. É algo que faz bem para você. É algo que faz bem para você mesmo, para a equipe. E isso é exclusivamente necessário. É necessário. Nós não temos não tem uma negociação, não tem uma coisa assim, não, vamos negociar se é importante, não. É importante, ponto final. Não tem como, não tem como. E não me impressiona os teus resultados. Porque você teve e isso é um mérito teu, sem dúvida alguma, eu te dou já parabéns por isso, porque eu acho que hoje a capacidade de você avaliar um problema e entrar com uma solução em cima desse problema é para poucos. Infelizmente, é para poucos. Então nós vemos que, às vezes, sistemas muito importantes como o da saúde estão ruindo em vários países. Eu tenho colegas da Inglaterra que falam que o NHS está falido, por exemplo. O SUS aqui no Brasil, em alguns setores, sem dúvida, também está nessa situação, mas parece que nós não temos aquela força. O que a gente precisa para a solução, né? Eu quero emendar uma pergunta para você, se me permite, para falar sobre uma coisa importantíssima que envolve isso. Nós tivemos, historicamente, essa geração que veio com o mundo corporativo. Nós tivemos ali vários teóricos como Porter, que trouxe várias coisas importantes para nós, então você lê muitas coisas legais dele. Você vê grandes personalidades hoje no mundo inteiro que foram importantes para trazer tudo isso, né? Esse mundo corporativo, colocar ele à tona, vamos dizer assim, colocar ele para funcionar. E hoje vem a geração Z. Essa geração que conflita com tudo isso. Porque se você coloca hoje a geração Z em pauta, os números dizem o seguinte, que eles são mais deprimidos, eles têm mais problemas, eles usam mais medicações, e isso até daria um podcast inteiro se nós falássemos sobre isso. Se isso é uma coisa da onde que vem, tá? Então não é esse o mérito. Mas como que a gente coloca uma vida hoje que não deixa o passado para trás, porque ele também foi importante. Então essa construção do passado não é uma coisa que nós temos que deixar para trás e agora começar do zero novamente. Não é isso, não é isso. Nós temos grandes pessoas atrás, nós temos várias pessoas que vieram e que trouxeram coisas interessantíssimas, mas ao mesmo tempo, como que nós mudamos esse modelo de mercado que nós temos hoje para um modelo de mercado que tem ali uma compaixão, associa isso à produtividade também, e associa hoje com uma geração que está bem proativa no sentido, não quero fazer isso, não vou fazer. Como que você tem visto isso no mercado de trabalho, Lisa, nesse contexto todo? Posso fazer uma complementação? Lisa, vontade. Basicamente, os programas de D&I, de Diversidade, Equidade e Inclusão, eles batem muito nessa tecla, porque é questão geracional, é questão de expatriada, é questão de gênero, foco em mulher, etnia e raça, pessoa com deficiência, e assim vai. LGBTQIA+, que na verdade não é essa terminologia correta, enfim. Mas você acha que esses programas eles são imprescindíveis para essa mudança de cultura organizacional, da alta gestão cascateando para baixo? E como é que você efetivamente conseguiu fazer isso rodar? Que legal. Bom, vou tentar juntar as duas. Eu falo que é geração Nutella, né? Que a gente chama. Não, eu tive várias coloca experiências. Um pi aí no que ela falou ali, para a gente não ser cancelado, por favor. Mas eu adoro. O Leandro fala que é a geração neném, né?
Só. É, Não são é, todos, é claro, gente. é, Vamos deixar claro aqui, é. mas vamos lá. Eu tenho umas histórias assim que são divertidíssimas, né? Eu acho assim, que se você tem como manager, né, como um gerente desses times todos, você tem um espírito mais investigativo para tentar entender da onde isso está vindo, né? Porque acho que é muito fácil a gente rotular e falar, bom, eles são assim e pronto, né? Mas eu acho que é muito mais difícil você tentar entender o fator motivador. Eu não posso contar as histórias aqui, eu conto os casos no meu livro, onde eu mudo nomes e tudo isso, que são divertidos. Até você olha e fala, meu Deus, como que alguém pôde pensar em sair? É, então, eu acho assim, se você não, você tem que olhar caso a caso e entender o que está motivando. Eu não consigo entender. Eu acho que pode ter um padrão de um comportamento, um padrão de adoção e tudo isso, que a gente tem que entender que é parte do momento que a gente está vivendo. Hoje, eu não estou com AI, eu não trabalho, eu faço com inteligência artificial, metade do meu trabalho, e eu não me adaptei, eu precisei adotar, eu precisei. E é uma novidade. Então, vendo essa geração, eles têm talvez muito mais facilidade de se adaptar à mudança, de pegar coisas novas. Não fixa em nada, mas tem essa habilidade de testar várias coisas ao mesmo tempo. Então, eu procuro ir mais no que é positivo, no que eles podem me trazer de insight, de aprendizado, de tudo isso. E tem umas coisas, gente, que eu não posso contar. Não posso contar, não de contar história, eu não posso contar com eles, porque eu sei que não vai sair nada, não vai sair. Aí já vai para o meu outro time, eu falo, gente, daqui eu sei que não vai sair nada. E, por outro lado, quando eu dou mais corda para criatividade, para motivação, para entender o que está motivando naquele momento, nossa, é, eu fico olhando e falo, gente, você tem que mandar parar, você tem que segurar e mandar parar. E acho que uma outra coisa importante que o Ivo sempre comenta isso na jornada, é também uma coisa que hoje a gente sabe, e no tempo que nós éramos Gen Z, nos nossos 20 e poucos anos, você não tinha esse conhecimento de cérebro, de desenvolvimento cerebral que hoje a gente tem, que sabe, que é com 27 anos que está desenvolvido totalmente o teu pré-frontal, onde você toma as decisões e tudo isso. São coisas que hoje, sabendo disso, você não olha para essa geração de uma forma diferente. Eu olho. Eu olho para eles e falo, nossa, gente, hoje eu consigo ver por que a tomada de decisão não está ali, por que a indecisão, que sempre teve. Só que hoje a gente colocou a luz da neurociência numa área que, na nossa geração, não tinha. Né? Mas eu É, olho para eles de novo, com curiosidade para tentar ver o que motiva, né? E tem gênios, tem pessoas geniais. E às vezes você faz um ajuste mínimo que o cara não consegue. Olha, eu tive um caso, esse caso eu preciso contar para vocês. queremos nomes. A pessoa, lá veio, a pessoa, o indivíduo, tirou todas as segundas-feiras de folga do ano, tá? Gente, aí eu fui tentar entender, que no domingo tem uma balada, tem um negócio que na segunda-feira o cara não acorda e não. Aí isso fez dele uma pessoa improdutiva que não entrega. Não! Ele está contratado, ele tem um cargo bacanérrimo, cresceu, evoluiu, mudou o cabelo, é outro, né? Está com um layout totalmente diferente. Mas, gente, vocês conseguem imaginar eu descobrindo isso? Que alguém que trabalha no teu time tirou todas as segundas-feiras off durante um ano inteiro? E vai, tá? Dá 10 capítulos de história para morrer de rir, tá? Nossa, nossa. Mas o nome não rola? A gente queria saber o nome para dar uma pesquisada aqui Não, no não, LinkedIn. irrelevante. Mas em termos assim estratégicos, assim, para você conseguir implementar isso, para você criar escala, ou mesmo conseguir sensibilizar seus pais ou até seu gestor, o que você sugeriria para quem está te ouvindo aqui? Por exemplo, especialmente para liderança compassiva, Legal. para implantação de programas de liderança compassiva e os efeitos, assim. Que estratégia que você usou, estrategicamente, taticamente, no piso de fábrica, que realmente fez a diferença? Que legal, legal essa pergunta. Se puder
são dois pilares, vamos colocar assim, né? Duas coisas super importantes, né? A primeira, Fábio, é prestar atenção. Prestar atenção. Estar presente o tempo todo, né? É o tal do tão falado aí no Instagram, no LinkedIn, do mindfulness, o que dê qualquer nome. Estar presente, prestar atenção. Falar, nossa, essa pessoa faz tanta pergunta, por que ele está quieto? Será que eu pergunto, espera o melhor momento, converso offline? Aí, você prestando atenção, você consegue identificar nuances, que se você está naquela pressa do dia a dia, conectado, fazendo 10 coisas ao mesmo tempo, você não está em lugar nenhum e você não está percebendo nada, né? Então eu digo, você está presente, eu prefiro não ir, não participar, declinar, se eu sei que eu vou estar dispersa. Eu falo sempre isso com o Ivo na jornada. Se eu não vou estar lá presente naquelas horas e prestando atenção, ali eu não entro. Eu prefiro, em vez de inventar desculpa, eu vou fazer o que o meu cérebro está me chamando para fazer. Então, acho que esse, para mim, foi essa atenção plena, né, de você estar ali para a pessoa. Eu tenho one-on-ones, né, com todos os meus reportes diretos, toda semana. Então, perceber naquele one-on-one, sua mãe melhorou? Resolveu um problema. E aí as pessoas começam a compartilhar mais, você consegue mostrar vulnerabilidade. Eu sou um líder vulnerável. Eu falo, gente, eu não sei responder isso. Hoje não estou legal, não estou afim. Quer dizer, você mostrando a tua vulnerabilidade, você cria um espaço onde você permite que as pessoas sejam vulneráveis. E quando você demonstra, foi o que o Diogo falou no começo do call, você demonstra vulnerabilidade, as pessoas estão mais prontas a ajudar, a dar a mão, estender, vem cá, o que eu posso fazer por você? Então, primeiro, presença. O segundo, são esses dois, vamos dizer, segredinhos, assim, que para mim ajudou muito, e esse o Ivo sabe também, que a gente aprendeu, estudou e debateu muito isso em Stanford, é um conceito que chama humanidade comum, né? Porque quando você está na empresa, você está lá vestido, tudo bonitinho, com sua bolsa, sua roupa de grife, aquele grupo de pessoas, ninguém sabe que as pessoas todas que estão ali sofrem pelos mesmos problemas. Então, quando eu estou com esse time todo, eu pergunto, quem daqui tem um parente próximo com Alzheimer? Quem daqui tem algum conhecido, parente, colega que está passando por dificuldade financeira? Quem daqui conhece alguém que está passando por uma separação ou por um divórcio? Quem daqui perdeu alguém muito próximo, que ama muito e está sofrendo muito com isso? Quem daqui tem um desafio com um filho ou uma filha especial? Então, quando você começa a olhar isso de uma forma um pouco mais holística, você vê que os problemas são iguaizinhos. Então, o que eu estou passando com a minha mãe, uma diretora minha está passando pelo mesmo problema. Então, nós duas choramos outro dia no telefone, porque eu não sabia o que estava acontecendo, ela começou a me contar, eu não acredito. Gente, isso enche o coração de compaixão, de empatia, de você trazer essa pessoa para dá um pouco de luz, dá um pouco de esperança, você não se sente sozinho, você sente parte, um diagnóstico que você tem, quantas pessoas perto de você acabaram de ter um diagnóstico devastador. E você fala, nossa, somos iguais, fazemos parte de uma humanidade comum, não é? A Lisa está aqui em Miami, na praia, e está tudo bem lá, o céu está mais azul do que o Ivo que está em Rio Preto. Gente, isso não existe, né? O que faz o Ivo acordar 3, 4 da manhã é a mesma coisa que me faz acordar 3, 4 da manhã, né? O sofrimento é o mesmo. Então, quando você entende essas duas dimensões, de você estar presente e trazer o sofrimento como parte de uma vivência comum, e você passa a viver isso no teu dia a dia. E aí, eu digo que eles usam uma expressão aqui que eu adoro, que não dá para colocar o creme dental de volta no tubo, uma vez que se apertou, you cannot put the toothpaste back in the tube.
gente, acabou. Aí você começa a entrar num ciclo. Olha, eu tive casos, vários, nessa vida corporativa, de demitir pessoas que eu adorava. E eu recebi targets, e eu precisei fazer isso. E eu recebi cartas de gratidão. Pelo aprendizado, pelo tempo que a gente passou junto, que nada acontece por acaso, que se naquele momento está desse jeito, um outro caminho muito mais legal abriu e aquela pessoa vem de volta e compartilha o que aconteceu, né? Então, é muito gratificante, é muito gratificante. Mas, voltando, eu diria que é estar presente e reconhecer que todo mundo sofre pelos mesmos motivos. Uou, super bem colocado, Lisa. Eu quero estender um pouquinho mais esse assunto, mas antes vou só puxar um outro para o Diego também. Ô, Diogo, como a gente falou agora, essa geração Z, cara, por que você acha que ela tá tão diferente? Dá para se falar de alguma forma que, cara, será que o excesso de telas, o excesso de conectividade está fazendo isso com essa geração também? Porque realmente, assim, tá bastante complicado, né? A Lisa entrou em dois pontos aqui. Uma que é desligar pessoas, que é sempre ruim, né? Então eu detesto fazer isso. Eu digo na empresa que eu tinha que ter alguém só para fazer isso por mim, porque eu me visto muito o sapato daquela pessoa também, é muito difícil, mas tem que ser feito às vezes. Mas esse outro tema agora que eu queria te trazer, cara, essa pergunta. O que está acontecendo? Será que essa geração está tão diferente? Não é só questão de estamos evoluindo, o certo está evoluindo, adaptando, ok. Não, mas, cara, por que a gente está vendo coisas como o Brasil, o país mais deprimido, mais ansioso Uhum. do mundo, né? O que está acontecendo com essa geração realmente? Tem algo aí que dá para se falar em termos de neurociência ou de neurologia que está pegando realmente, que pode ser uma das respostas? Essa pergunta é muito legal, Ivo, muito legal, e a gente tem que abordar ela, não tem como fugir. Eu penso que, eu concordo em gênero, número e grau do que a Lisa falou sobre a geração Z, concordo plenamente com relação a isso. Eu penso que você não pode ser aquele iludido que só olha coisas positivas dessa geração, mas também não o pessimista que só olha coisas negativas. Nós temos muitas coisas interessantes que eles trouxeram à tona para nós. Inclusive, aqui no Brasil, não sei se é o mesmo fenômeno lá nos Estados Unidos, mas bares estão fechando aqui no Brasil. O consumo de álcool é o menor desde a década de 60. Então, são fenômenos que são interessantes, no mínimo, a serem observados. Mas o que ocorre? Eu penso que nós entramos, a nossa geração, e eu fora o Ivo que tem 22 anos de idade, mas os demais... 23, não vamos mentir, né? 23, né? Mas nós pegamos uma transição. Então, a nossa geração conseguiu olhar essa transição que quem nasceu nos anos 2000 não conseguiu olhar essa transição. Que nós vivemos uma época da carta ainda, talvez, uma época de uma internet de escada que demorava uma era para se conectar. A introdução do e-mail, que foi para nós uma revolução. Nossa, nós recebíamos informações rápidas por um e-mail que demorava uma era para abrir de vez em quando, até o presente momento em que você tem aplicativos num smartphone, num computador que é muito mais potente no teu bolso do que era no teu desktop há 30, nem tanto tempo, 20 anos. O Brasil teve o primeiro provedor de internet em 1996, então não faz 30 anos, ano que vem fará 30 anos o primeiro provedor de internet. E daí com isso, Ivo, nós ainda entendemos que um relacionamento, que uma empresa, um trabalho é construído com o passar do tempo. Nós temos que dar tempo para que isso se estabeleça, para que isso venha à tona. Agora, como que você explica para um jovem que nasceu ali em 2002, 2003, que hoje ele recebe um livro no interior do Brasil em 3 dias úteis, que ele vai precisar de 1 ano para conseguir melhorar no emprego dele, para conseguir ter uma melhora no relacionamento, que para ele se estabelecer num casamento vai demorar, ele vai ter algumas dificuldades. Então, provavelmente, o imediatismo está trazendo para nós, e claro que assim, as telas contribuem sem dúvida alguma, porque eu tô com uma dúvida aqui sobre neurociência, eu vou lá, durante o podcast eu posso colocar num mecanismo de busca e conseguir respostas imediatas. Isso tem seu lado ótimo, mas também tem que ter uma sabedoria para usar tudo isso, por isso que eu tenho um monte de livros aqui atrás, de que a Lisa também tem, o Ivo também tem, o Fábio também tem, porque nós não podemos parar de ler. Então, o que nós temos que entender dessa nova geração eles estão com hoje informações imediatas,
Isso a tela contribui muito. Nós aqui no Brasil somos o país, junto dos americanos também, que mais usamos rede social no mundo. Então nós gastamos, às vezes, algumas parcelas da população 6, 7 horas de rede social por dia. E aí, o que a gente vai fazer com toda essa informação, mas que não está gerando conhecimento para nós? Eu tenho que trazer, então, meu filho e minha filha, não tirando a tela dele, mas eu tenho que ler mais, eu tenho que trabalhar mais com conteúdos que são demorados. Então, eu sempre falo e repito, eu sou repetitivo mesmo, não estou nem aí para repetição. Se hoje você tem um filho numa idade de 4, 5 anos, coloque ele num esporte e num instrumento musical. O esporte, porque o esporte vai ensinar para nós o que a vida é de fato, que ela é uma competição e tem que ser uma competição justa. Então o esporte ele mostra isso para nós. Enquanto o instrumento musical, para você conseguir tocar um acorde legal ali da sua guitarra, demora quanto tempo às vezes? Meses. Então você tem que ter aquela paciência para depois falar, nossa, que legal. Eu estou aqui tomando essa lição e eu estou conseguindo melhorar cada dia. Então é só ensinar. Um grande professor disse uma frase que eu acho bem legal: não existe cérebro imaturo, existe cérebro sem referência. O problema da geração Z somos nós, os pais. Nós não estamos dando a referência para eles, não dá para culpar eles se eles não estão recebendo a referência. Quando os pais chegam no consultório dizendo o seguinte, Ivo, olha, meu filho não sai do celular, meu filho não lê. A primeira pergunta que eu faço, e você sai do celular e você lê? Vamos mudar você antes do que os filhos? Perfeitamente, né? Então, a Lisa também com certeza enfrenta isso, que você tem que mudar o líder antes de você mudar quem está na equipe. Se o líder não faz o que cobra, como que você vai conseguir melhorar tudo isso, né? Então, isso é uma coisa essencial, sem dúvida alguma, né? Boa. Cara, você colocou uma coisa agora até curiosa, né? Porque você falou de instrumentos musicais. Na minha época, né, quando eu era jovem, tipo 5 anos atrás, assim, cara, você ia aprender música, você tinha que aprender a escrever partitura, cara. Você não ia direto para o instrumento, né? Que hoje tá cheio de franquias aí. Cara, você vai direto pra guitarra e começa a aprender direto já ali a tocar e tudo mais, né? É muito mais rápido. Então a gente vê que realmente muda. E acho que um outro ponto é assim, antigamente, porra, cara, quando você se apaixonava e mandava uma carta pra alguém, você não tinha como conversar, né? Não tinha um celular, cara, que você pudesse ligar. Você tinha que escrever carta na mão, bicho. Ali, ou datilografar e você colocava no correio e ficava dias, né? O que ele está dizendo, então, é que essa demora em receber a carta daquela nossa paixão foi benéfica pra gente, né? Porque quer queira, quer não, pô, você ficava com a dopamina comendo solto ali, expectativa o tempo todo, esperando chegar, e carteiro, pô, cadê esse cara que não chega? Então a gente vê que realmente é uma mudança muito grande de paradigma, né? Que você tinha que aprender antes, hoje com a tecnologia é muito mais rápido, muito mais simples. E E você o colocou cérebro um não ponto, mudou, né, Ivo? Esse que é e o esse que é cérebro o mudou. ponto. O Mas acho cérebro que não um muda tão ponto rápido assim. muito legal que você colocou aqui, Liz estava falando também, é essa capacidade nossa de só julgar, né? Mas meu filho não, tipo o cara lá no consultório no telefone, né? Pô, mas meu filho não lê, tá lá digitando, não sei o quê. Então realmente é complicado. E a culpa, a gente tem que assumir isso também, né, cara? Ela tá do lado de cá. Não dá pra fazer como nos adolescentes que você vai e fala assim, pô, adolescente do chato, do aborrecente, não é, cara. É um cérebro imaturo, né? O sistema límbico não tá nem funcionando direito, eles não sabem o que tá acontecendo. Então, eu acho que quando a gente fala de compaixão, essa capacidade nossa de pré-julgar tudo também dificulta muito. Mas eu tenho uma pergunta para Lisa aqui agora, que vai jogar ela em saias curtas. A gente adora fazer isso aqui, né, cara, às vezes. Pronto, Às lá vezes, vem. tipo, em todo episódio. Quando você fala um pouco de vestir o sapato do outro e mostrar a vulnerabilidade, que a gente realmente aprende muito sobre isso lá no curso de Stanford, mas como não deixar a pessoa confundir isso, como eu tenho um chefe muito bonzinho, logo eu vou utilizar isso para trabalhar menos, para manipular, mas me desculpe, é que hoje eu estou muito triste porque aconteceu algo e às vezes nem aconteceu, aquela pessoa está jogando com a gente. E aí, como que você acha que dá para a gente chegar nesse equilíbrio? Como não deixar a pessoa, num bom português, né? Tentar montar a cavalo na gente aproveitar essa situação. Não, acho que nossa, excelente pergunta. Eu acho que comunicação clara, repetitiva o tempo todo e setar a expectativa. Porque, na verdade, trabalhando numa empresa de tecnologia, você pode imaginar que as métricas de o que as pessoas têm que entregar é altíssimo nível de exigência, né? E daí, se a coisa não está chegando,
você tem que ser. Eu falo que é feedback on the spot, né? Eu não deixo nada para depois, para o mês que vem, para o review. Vem cá, vamos conversar. Gente, o que está rolando? Esse negócio não está legal, podemos fazer melhor. Você está precisando de mais ajuda, mais apoio. Será que a gente precisa trocar quem está te ajudando a prover esse tipo de serviço? Mas é deixar claro, eu acho que a comunicação clara, né? Que é muito diferente você acolher e você entender e fica muito evidente, você consegue perceber que a pessoa realmente não está lá, não está parte daquilo. Até esses casos, por exemplo, que eu demiti, não foram por performance, foram casos para redução de recurso mesmo, que não fui eu que eu falei assim, essas pessoas não. Porque você consegue fazer voltar o nível de engajamento. E entender também, Ivo, que tem fase que você não é produtivo o tempo todo, isso não existe.